da tentativa de grupos da direita mais conservadora de aprovar aí uma batelada de matérias malucas. Por exemplo, ontem teve uma comissão que discutiu um projeto para barrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Lá no Senado, eles retomaram aquele projeto absurdo, não é, do marco temporal, não é, que justamente para afrontar o Supremo, que obteve agora maioria contra o marco temporal. Você tem aí até a discriminação das drogas, o Pacheco já falou lá que vai botar para votar. O que você acha dessa investida e que, na verdade, ela provoca um choque entre poderes, né? O Congresso com essa maioria conservadora e um Supremo que, mal ou bem, está muito poderoso e que está com um viés que me parece mais progressista. Como sair disso? Eu tenho a impressão de que essa pauta de costumes que eles voltam a trazer, ela tem dois sentidos, né? Uma é criar um debate nesse momento intenso dentro do Congresso Nacional para nublar tudo que está ocorrendo com os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro. Eu acho que vamos dizer assim, é uma tergiversação de pauta no sentido de chamar a atenção da sociedade para a pauta de costumes, sustentados, inclusive, por uma parte conservadora da sociedade em relação a isso, para poder nublar esse debate da CPMI, do STF, da Polícia Federal, sobre todas as denúncias de corrupção, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, todas as denúncias que o Bolsonaro responde a 24 enquetes no Supremo. Então, tem esse primeiro objetivo. O segundo é manter uma base que está caindo. Né? Bolsonaro perde seguidores aos milhões todos os dias, então uma forma de segurar essa base é entrar na pauta de costumes. Porque como eles não estão mais no governo, o Congresso é a tribuna que eles têm. Né? Então, é por aqui que eles estão tentando segurar uma base que está sendo perdida, diminuída, por conta de todas as denúncias. Que mesmo que a gente entenda que a questão democrática ela não tem o mesmo alcance da denúncia de corrupção, as duas juntas são muito explosivas para eles. Né? Porque a questão da corrupção foi onde eles se sustentaram na eleição. Né? Que eles eram os puros, os honestos, que corrupto era a esquerda, era o PT. Então, tudo isso acaba fazendo parte de uma nova estratégia deles de tentar se segurarem e segurarem a base também. Né? Então, eu acho que é por isso que essa pauta está crescendo dessa forma dentro do Congresso. Mas não conseguiram aprovar nada ainda. Só o marco temporal foi aprovado aqui e lá, mas vai ter um confronto aí com a decisão do Supremo. Né? Então, nós vamos ver aí como é que vai ficar. Deputada, a ministra Rosa Weber marcou julgamento sobre a descriminalização do aborto, com até 12 semanas de gestação, para sexta-feira, né? Sim. O julgamento será virtual e vai analisar a ação apresentada pelo PSOL, né? Uhum. As estatísticas, né, apontam que 1 em cada 5 mulheres já fez ou fará um aborto na vida. E não há um perfil específico para essas mulheres, são de classes sociais e raças diferentes, ou diversas, né? Diante desse contexto, qual o impacto na saúde das mulheres e quais as complicações mais comuns? Olha, eu acho que a situação de hoje é que é muito complicada, né? Porque o fato do aborto ser ilegal no Brasil não impede que ele seja feito. Né? O que diferencia o impacto é a classe social. Isso é um problema de classe e é um problema de saúde pública. Né? Não pode ser um problema moral nem um problema religioso na lei. O Estado é laico, a lei não obriga ninguém a usar o direito, mas ela tem que trabalhar a possibilidade de uma mulher, em determinadas condições, poder se fazer valer de um aborto. Né? Aqui no Congresso Nacional, nós já passamos por muitos passos difíceis em relação a esse tema. É muito difícil aprovar esse tema no Congresso Nacional. Por isso que isso acabou chegando no Supremo. Eu lembro que eu tinha o projeto sobre o aborto em caso de anencefalia, que parou na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado na Seguridade, foi aprovado na comissão seguinte, chegou na CCJ, ele parou. E parou com os argumentos mais absurdos. Né? Aí o Supremo acabou legislando sobre isso, julgando e autorizando o aborto em caso de anencefalia, além dos casos que já estão no Código Penal desde 1940. Agora, quando se estabelece, eu também tentei aqui debater essa descriminalização que estão colocando na pauta do Supremo, mas isso não avançou de jeito nenhum aqui. Tinham passeatas nos corredores, procissões aqui dentro, era uma coisa absurda, né? E a gente não conseguiu evoluir com essa matéria. Então, na hora que o Supremo aborda, eu espero que abordem de forma progressista, avançada, é compreender o que a América Latina inteira já está fazendo, né? Que, na verdade, é você autorizar a possibilidade, ninguém obriga, e cada um, de acordo com a sua convicção, se utiliza ou não da legalização ou da descriminalização. Porque hoje o que está acontecendo é que as mulheres mais pobres e as mulheres que têm uma situação muito difícil de proteção à maternidade, que a maternidade é uma função de Estado, não é uma função só individual. Você tem que ter uma estrutura, né? Você tem que ter a creche, você tem que ter uma série de possibilidades de ter um filho e ter algum nível de proteção dos poderes constituídos. E isso, para as mulheres mais pobres, dos setores mais populares, isso não chega.
né? Abandono de companheiro, falta de acesso ao planejamento familiar, falta de acesso aos métodos contraceptivos, falta de proteção do Estado para a maternidade, isso acaba levando as mulheres desesperadamente a recorrerem ao aborto. Então, nenhuma mulher faz aborto por prazer, isso não deve ser um método contraceptivo, não fazemos essa apologia do aborto. Nós, inclusive, quando aprovamos aqui o Plano Integral de Saúde da Mulher, nós colocamos, inclusive, a necessidade do Estado bancar a reprodução para aquelas mulheres que querem ter filhos, né? Porque muita mulher quer ter filho e também não consegue, isso é caro, é tratamento caro, é importante que o SUS ofereça essa possibilidade, mas a descriminalização do aborto já está de acordo com a contemporaneidade. A América Latina e a América do Sul inteira já evoluiu, só falta o Brasil chegar numa posição melhor para reduzir o número de mortes de mulheres ou de complicações para elas e não permitir que uma mulher que tenha outros filhos deixe esses filhos órfãos pela ilegalidade do procedimento do aborto.